Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estava na casa do Senhor e Deus estava ministrando algo no meu coração, algo da parte de Deus, algo que falou dentro de mim e eu quero compartilhar isso com você. Esteja com seu coração aberto para receber tudo que Deus tem falado ao meu coração e quer falar com você também. Não deixe que nada tire a sua atenção, mas foque na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos traz vida, ela nos traz esperança, ela nos cura, ela nos liberta, ela faz algo que o ser humano não pode fazer. Eu estava quando eu entrei na casa de Deus hoje, na igreja, para adorar, estava adorando a Deus e Deus veio trazendo um texto na minha mente. E eu queria compartilhar com você. O texto é sobre a história de um homem extraordinário, um homem que mudou a sua geração. E você também pode fazer isso. Depois eu quero fazer uma comparação entre este homem e até mesmo você, e até mesmo com Jesus Cristo. Esse homem que eu estou querendo falar, você conhece muito, um personagem que talvez mais foi pregado em toda a Bíblia. Todas as pessoas que são cristãos já ouviram falar desse homem. O nome dele é José, um homem que mudou a sua geração, um homem que desde o seu nascimento até a sua morte foi um homem que fez muitas diferenças. Então vamos lá. No Gênesis, a história deste homem começa em Gênesis 30, no versículo 22 em diante, que fala assim: Então Deus lembrou de Raquel, e ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter um filho. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos, que o Senhor me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome de José. Então o que eu quero te dizer a respeito de José, um cara fantástico, um cara que mudou a sua geração. Primeiro, José, ao nascer, José ele já começa mudando a vida da sua mãe. A sua mãe vivia uma vergonha, porque nessa época, uma mulher que não gerava filhos, ela era envergonhada diante das outras mulheres, ela era humilhada. Em uma época que filho era herança, em uma época onde que os pais eles valorizavam muito os filhos. Não que nos dias de hoje a gente não valoriza. Pelo contrário, a gente valoriza. E filho continua sendo herança de Deus. Mas nessa época o filho ele era para ajudar na agricultura. E aqui a sua mãe envergonhada da sua irmã Lia e das suas até a sua própria serva e a serva da sua irmã que dava filho para o seu marido, sendo ela mulher que o seu marido mais amava. O seu marido trabalhou 14 anos para casar com ela, 14 anos grátis, sem receber nenhum salário, somente para ter essa como esposa. Raquel era a mulher que ele amava. Automaticamente José já nasceu fazendo isso, tirando da vida de Raquel o que lhe causava vergonha, que era a falta de não ter filho. E automaticamente, quando ele tira essa vergonha, ele já dá motivo para ela rir. E o Senhor mudou a vida de Raquel através dali. E algo interessante acontece. Ele não mudou só a vida de Raquel, sua mãe. Não tirou apenas a vergonha de sua mãe. Mas ele também, ele muda a vida do seu pai. José, ele é um personagem que ele foi nascido para mudar a história de outras pessoas. Quando José nasceu, assim que José nasceu, o versículo seguinte, após o nome dele, vai falar que depois do nascimento, Jacó chegou ao seu cunhado Labão e disse: Eu quero ir embora, eu quero ir para a terra dos meus pais. Então, automaticamente, quando José nasceu, ele gerou desejo no coração do pai dele de mudança, de mudar de vida, de ir reconstruir uma outra casa, de pegar e fazer com que voltasse para as suas origens. Jacó, você vai entender que Jacó ele trabalhou 14 anos sem salário e ficou trabalhando para o seu cunhado Labão, e até então ele não para ele não fazia diferença
Mas quando José nasceu, José já muda a história do pai dele, porque o pai dele, a partir daí, o pai dele, o Jacó, decide mudar. Jacó quer ir para a sua terra, para a sua casa. Então José, vamos entender que José, ele foi feito para mudar pessoas. Então José, ele cresce, esse jovem cresce depois que Jacó muda. Esse jovem crescido, o que acontece? Ele já passa a ter responsabilidade, passa a trabalhar e passa a falar as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E automaticamente os irmãos deles não gostavam. E Jacó, sendo um homem sonhador, que quando ele estava saindo da sua terra, indo para a casa de Labão, ele teve um sonho diante de uma pedra. Ele colocou uma pedra como se fosse um travesseiro e teve um sonho. Então, José é sonhador, Jacó também era um sonhador. Então, quero que você me entenda o seguinte. José, ele adquiriu responsabilidade. Logo cedo, aos 17 anos, José, ele já contava para os seus pais as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E os irmãos não gostavam dele. Então José, automaticamente, ele já começa a querer mudar a vida dos irmãos. Porque José, ele vai mudar a história das pessoas. Automaticamente, depois disso, ele passa a ter dois sonhos. José teve dois sonhos. O primeiro, que o feixe dele estava sobre o campo e os feixes dos seus irmãos se dobraram sobre ele. O segundo, que o sol e a lua e os feixes se dobraram tudo diante dele. E isso fizeram com que os irmãos dele tivessem ódio dele. Então eu quero te contar que na vida de José, como na sua vida, na minha vida, nada é fácil. Não vai ser fácil. Aqui, os irmãos dele, por inveja e às vezes até por raiva, tenta matar. Então na sua vida, às vezes, acontecem coisas que as pessoas vão tentar te matar, porque você é um sonhador, porque você quer ter experiências com Deus, você quer viver uma maneira diferente. Você não vive como vive todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é eleito de Deus. Então José, ele fazia isso. Ele contava para o pai dele as coisas erradas que os irmãos faziam. Os irmãos dele, ao criar raiva dele, eles fazem um plano perverso. Quantas vezes na sua vida você está fazendo o que é certo e às vezes o mal se levanta contra você? Você já parou para pensar nisso? José estava fazendo o que é certo, ele não estava fazendo errado. Então os irmãos dele fazem um plano para matar ele. Só que Rúben intercede por ele. Eu não vou contar toda a história, eu vou resumir. E até então que eles jogam em uma cisterna, a ponto dele ficar sozinho num lugar onde que não tinha água, onde que às vezes ele estava clamando por misericórdia. Tem misericórdia de mim. Então, automaticamente, os irmãos decidem vender ele para o Egito. Quando decide vender para o Egito, ele nasceu para mudar a vida de pessoas. Coloque isso na sua cabeça. José nasceu para mudar a vida de pessoas. Desde o início eu estou falando que ele veio mudando. Ele chegou na casa de Potifar, um oficial de Faraó, oficial esse que era respeitado. Mas quando ele chega na casa de Potifar, ele muda toda a vida de Potifar. Ele muda toda as finanças, todo o meio de trabalhar de Potifar. A ponto de Potifar pegar e colocar tudo na mão dele para ele governar. Só que, mesmo você fazendo as coisas certas, às vezes coisas vão dar errado na sua vida. E você não vai entender o porquê. Porque Deus, ele tem um propósito para tudo. Porque José, ele fazia tudo. A casa de Potifar, ele não precisava preocupar com nada. Até o ponto da mulher de Potifar se interessar por José. Às vezes o mal vai olhar e vai se interessar por você. Às vezes o mal vai se interessar por você, não é porque você é atraente, não. Às vezes é porque o brilho do Senhor que está sobre a sua vida, eles querem ofuscar, eles querem apagar esse brilho. Então, o que fazer? A mulher de Potifar se interessa por José. Eu vou te contar a história dele toda para depois fazer uma comparação. Ela se interessa, ele não quer ela. Ele não se interessa por ela porque o medo dele era de pecar contra Deus, não contra Potifar. Automaticamente ela arma um teatro e faça com que o dono, o servo dele, joga ele na cadeia. José, ele governou a casa de Potifar. José, ele, desde o seu nascimento,
ele nasceu para cumprir um propósito. Ele veio cumprindo o seu propósito. Ele governou a casa de Potifar. E na cadeia, automaticamente, quando ele cai na cadeia, o carcereiro não precisa se preocupar com nada, porque José, o governador, ele passa a governar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele fez um plano lá no céu. Um plano grande. E às vezes você não está vivendo esse plano que Deus fez. Então eu quero te dizer uma coisa. Começa hoje a viver o plano de Deus para a sua vida. Porque o plano de Deus para José era que ele fosse governador. Ele governou a casa de Potifar, ele governou a sua família e ele governou a cadeia. Em qualquer lugar onde que você esteja, seja você o plano de Deus e você cumpre, que isso venha a ser uma realidade na sua vida. E a partir daí, o faraó manda 2 presos que vai ter sonhos, cada um vai ter um sonho, José vai revelar. E o que eu acho interessante na vida de José é que em nenhum momento você vê ele reclamando, em nenhum momento você vê ele questionando. Momentos que ele vai falar são 2 vezes que ele vai falar. Uma quando ele revela o sonho do copeiro, ele fala, olha, o faraó vai te restituir ao cargo. Quando você estiver lá, lembra de mim, porque eu estou aqui na cadeia, eu não cometi nenhum erro. Eu fui vendido da terra dos meus pais. Então, esse é o momento que José fala. Então, o que eu quero te dizer é que tem momentos na sua vida que você tem que falar, mas muitos outros momentos você tem que calar. A maior parte da vida de José, ele ficou calado. Ele ficou calado para ver Deus trabalhar, para ver Deus agir e Deus fazer o sobrenatural. E o copeiro se lembra dele. Por que o copeiro se esqueceu de José na cadeia, depois que foi restituído? Porque o sonho de Deus para José é que ele fosse governador do Egito. Se o copeiro tivesse lembrado dele, ele ia ser ajudante do copeiro. E Deus não queria algo tão pequeno para José, Deus queria algo grande para a vida de José. Então, automaticamente, depois disso, depois de 2 anos, Faraó, ele fazendo uma festa, o faraó ele teve um sonho, ele não estava fazendo festa, o faraó fez festa quando ele restituiu o copeiro. Mas nesse momento o faraó teve um sonho e fica perturbado. Ninguém consegue definir por quê. O que Deus tem para fazer na vida de alguém, ele faz com que todas as outras pessoas não tenham entendimento para saber aquilo. Porque Deus, você está no lugar certo, no momento certo. José estava preso e Faraó teve um sonho e fica perturbado. O Faraó manda chamar José. Aí acontece algo fantástico. José vai falar pela 2ª vez. Ele vai se humilhar falando que ele não pode revelar sonhos, que Deus é que dá o entendimento. E quando ele fala isso, ele dá honra a Deus. Você tem dado honra a Deus na sua vida, na sua casa, nas suas conquistas? Primeira coisa, dá honra a Deus. Para Deus te honrar, para Deus te revelar o que não revelou para ninguém. José, ele deu honra a Deus. E quando ele deu honra a Deus, Deus revelou para ele o sonho de Faraó. E ele vai falar pela sua 2ª vez. Ele vai falar, coloque alguém que saiba administrar, que vai pegar um quinto da colheita e vai juntar, e vai armazenar, que vai ficar sobre a ordem de Faraó, para que a terra, quando vier os anos de fome, a terra não venha sentir. Algo extraordinário que eu vejo e eu aprendo com José é que José, ele viveu tudo isso injustiçamente. Ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi jogado na prisão sem ter feito nada. Na sua vida também, às vezes, pode estar acontecendo como José. Só que vamos aprender algo com José. José, depois disso, ele não guardou mágoa. Ele perdoou os seus irmãos. Ele sustentou aquela nação, ele traz a sua família para perto dele. José, ele poderia, depois que ele foi governador, ele poderia voltar em cada um que ele foi injustiçado e querer vingança. A vingança não leva a gente em lugar nenhum. A vingança não vai fazer nada conosco. Então vamos aprender algo com José. José, onde que ele estava cumprindo o propósito de Deus. Você acha que você nasceu por acaso? Eu nasci porque meu pai teve uma relação com minha mãe e eu nasci, não. Antes de você vir, antes do seu pai ter uma relação com sua mãe, Deus fez um plano no céu.
um plano grande, não foi algo pequeno. E esse plano, ele te fez da maneira que você ia cumprir esse plano. Só que muitas das vezes a gente quer dar desculpa, quer fugir do plano e do propósito de Deus. E Deus não quer isso para nossas vidas. Deus, ele quer que você seja o que ele fez para você cumprir. Qual é o plano de Deus na sua vida? Começa a viver o plano de Deus. Existe uma semelhança entre José e Jesus. Eu quero ler aqui rapidinho para você ver aqui, ó, que fala semelhanças. E você tem semelhança também com Jesus. Porque Jesus, ele veio para ser aquilo que Deus, ele queria produzir no jardim do Éden, ele produziu em Jesus. Então você tem semelhança com Jesus. Seja qual for as suas características, o seu modo de viver, o seu modo de agir, você tem semelhança com Jesus. Semelhança de José e Jesus. Os seus pais o amavam profundamente. Ele foi enviado pelo pai aos seus irmãos. Ele era odiado pelos irmãos. Os outros conspiravam para prejudicar. Os dois foram tentados. Foram levados ao Egito. As suas capas foram tiradas. Foram vendidos pelo preço de escravo. Preso em cadeias. Falsamente acusados. Colocados como 2 prisioneiros. E um foi salvo e o outro perdido. Está vendo as características de José e Jesus? Ambos tinham 30 anos de idade ao início do seu reconhecimento público. Exaltados após o sofrimento, perdoados os seus ofensores, salvaram a sua nação. Deus reverteu o bem que fizeram para feri-los. Então são essas características de José e Jesus. Você também tem característica específica com que tem tudo a ver com Jesus. Comece a olhar isso com um olhar de Cristo. E que se você não sabe quais são, fala, Deus, quais são as características que eu tenho de Jesus? Para que essas características comecem a sobressair e você comece a viver os sonhos de Deus. Então, o que eu quero te dizer, que a sua vida pode estar parecendo que tudo está perdido, que tudo não tem jeito, não tem solução. Na vida de José também parecia não ter, mas Deus fala que tem solução, e isso que você está passando é um processo para chegar ao sucesso, porque não existe vitória sem luta. Às vezes você pensa assim, mas está tudo dando errado. Parecia estar tudo dando errado também na vida de José. Se ele não tivesse passado por isso, os irmãos dele, os pais dele, a história dele tinha acabado. Jesus não tinha nascido. Você já parou para pensar? Jesus não tinha nascido. Por que Jesus não tinha nascido? Porque ali todos iriam morrer de fome. Se você está passando por uma prova, uma dificuldade, uma perseguição, se você está sendo injustiçado, é porque Deus está querendo cumprir um propósito na sua vida. Então, começa a querer viver o que Deus quer que você viva. Começa a viver os sonhos de Deus. E você vai entender a profundidade que Deus quer te levar. Você não está passando por isso à toa. Deus não te colocou para escutar esse vídeo à toa. Ele te colocou para escutar esse vídeo, para você saber que tudo que você está passando é para algo grande acontecer. Deus, ele não quer algo pequeno aconteça, ele quer que algo grande aconteça. A partir de hoje, decida viver os sonhos de Deus. Que Deus, ele possa te abençoar e possa te mostrar um caminho que você deve trilhar. Porque ele não revelou para José o plano todo, mas ele mostrou que José seria governador. O que Deus te mostrou? Pare e pense hoje. O que Deus te mostrou, começa a viver hoje os sonhos de Deus. Que Deus abençoe você e que a sua casa ela alcance as misericórdias de Deus, as bênçãos do Senhor possam te alcançar. E a partir de hoje, nunca mais você seja a mesma pessoa, mas comece a viver os sonhos de Deus. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Se esse vídeo falou com você, compartilhe ele com outras pessoas, porque outras pessoas também precisam ouvir. E que Deus ele derrama as ricas bênçãos dele sobre a sua vida. Um abraço, até o próximo.